Existe um livro na Bíblia que a maioria dos pastores prefere ignorar. Um livro tão desconfortável, tão brutalmente honesto, que contradiz praticamente tudo o que te ensinaram na igreja. E o mais perturbador é que foi escrito pelo homem que, segundo a própria Bíblia, era o mais sábio que já existiu, Salomão, o rei que teve tudo, riqueza ilimitada, 1000 mulheres, poder absoluto, sabedoria sobrenatural. E depois de experimentar cada mínimo detalhe, escreveu algo que deveria te fazer questionar cada pregação que você já ouviu. Esse livro se chama Eclesiastes, e quando você o lê, sem os filtros que te ensinaram a aplicar, descobre algo arrepiante. Salomão chegou às mesmas conclusões que Maquiavel chegou 2500 anos depois. Conclusões que a religião organizada precisa que você ignore, para manter o sistema funcionando. Hoje, eu vou te mostrar a conexão proibida entre o livro mais incômodo da Bíblia e o pensador mais odiado da história política. Não porque eu queira destruir a sua fé, mas porque eu quero te libertar da versão manipulada da fé que te venderam. A primeira coisa que você precisa entender é por que Eclesiastes é tão perigoso para a religião institucional. O livro começa com uma declaração que deveria fazer tremer qualquer pastor da prosperidade. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. No hebraico, a palavra é hevel, e não significa vaidade como orgulho. Significa vapor, fumaça, algo que você tenta agarrar e escapa entre os seus dedos. Salomão está dizendo que tudo, absolutamente tudo o que você persegue, é como tentar pegar o vento. Pense nas implicações. O homem mais rico da sua época, com acesso a todos os prazeres imagináveis, depois de provar de tudo, declara que nada disso tem substância real, nada satisfaz permanentemente. Tudo é transitório, fugaz, inatingível. Mas é aqui que fica interessante, porque Maquiavel, analisando a política e a natureza humana de uma perspectiva completamente secular, chegou exatamente à mesma conclusão. Em seus escritos, Maquiavel observou que os homens nunca estão satisfeitos, que sempre querem mais, que a ambição humana é insaciável e que essa insatisfação perpétua é a fonte da maioria dos conflitos humanos. Dois pensadores separados por 2 milênios e meio, um escrevendo da tradição religiosa hebraica, outro escrevendo do realismo político italiano, chegando à mesma conclusão brutal sobre a condição humana. Isso deveria te dizer alguma coisa. A psicologia moderna confirmou essa observação. Pesquisadores que estudam a adaptação hedônica mostraram que os seres humanos voltam rapidamente a um nível base de felicidade, depois de eventos positivos ou negativos. Você ganha na mega da virada, e em 1 ano, está igual de satisfeito ou insatisfeito que antes. Compra a casa dos seus sonhos, e em 6 meses, já está pensando em algo maior. Exatamente o que Salomão descreveu há 3.000 anos. Exatamente o que Maquiavel observou há 500. A diferença é que Salomão escreveu isso da experiência pessoal de ter tudo, e Maquiavel escreveu isso da observação política de ver príncipes e papas nunca terem o suficiente. Mas a conclusão é idêntica. A insatisfação é constitutiva da natureza humana. Não é um defeito a ser corrigido. É a condição base da nossa existência. Mas calma, porque o que vem agora vai te incomodar ainda mais. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Um dos versículos mais ignorados de toda a Bíblia. Diz literalmente: os que vivem sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Leia de novo.
Os mortos nada sabem. Esse versículo contradiz diretamente a narrativa popular de que, imediatamente depois de morrer, você vai para o paraíso ou para o inferno, consciente, sabendo de tudo. Salomão diz que os mortos não sabem nada. E não termina aí. O versículo continua: nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso é devastador para a teologia convencional. Salomão está dizendo que, quando você morre, acabou. Não há consciência, não há recompensa, não há participação em nada. Seu amor desaparece, seu ódio desaparece. Tudo o que você sentiu e pensou desaparece. Agora entenda por que o seu pastor não prega sobre isso. Porque se ele fizesse, teria que explicar como o homem mais sábio da Bíblia contradiz a doutrina que usam para te manter na linha. Maquiavel entendeu perfeitamente como funciona esse mecanismo. Em seus discursos sobre a primeira década de Tito Livio, ele analisou como a religião romana funcionava como ferramenta de controle político. Observou que os governantes fingiam acreditar e manipulavam os ritos religiosos para controlar a população comum. A religião, segundo Maquiavel, era a cola da sociedade, mas uma cola fabricada por humanos, não por deuses. Segundo a análise que o professor J. Patrick Colby faz de Maquiavel, a religião cumpre 4 funções políticas principais. Primeira, é importante para o sucesso nacional porque mantém a população coesa. Segunda, é fundamentalmente falsa, mas politicamente útil na medida em que os governantes fingem acreditar e manipulam os rituais. Terceira, seu uso principal é o controle da população comum. Quarta, usada militarmente, é útil para motivar tropas. Isso não é cinismo moderno, é análise histórica documentada. E o mais perturbador é que Eclesiastes, escrito 2500 anos antes, já sugeria o mesmo. Salomão, depois de construir o templo mais grandioso de sua época, depois de realizar todos os rituais prescritos, conclui que tudo é vaidade, que Deus é tão inescrutável que não podemos entender suas obras nem suas intenções. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Olha o que ele está dizendo. Deus colocou em nós o desejo de entender a eternidade, mas deliberadamente nos fez incapazes de entendê-la. É como se te dessem fome, mas te proibissem de comer, sede, mas te negassem água. Salomão está descrevendo uma situação existencial absurda. E isso é exatamente o que Maquiavel observou sobre a condição humana séculos depois. Mas espera, porque tem algo mais que você precisa entender sobre essa conexão. Maquiavel foi brutalmente crítico do cristianismo da sua época. Não porque odiasse a espiritualidade, mas porque via como a igreja tinha convertido a fé em um instrumento de passividade. Em sua análise, o cristianismo que a igreja promovia fomentava o fatalismo. Ensinava as pessoas a aceitarem seu sofrimento como vontade divina, a esperarem recompensas no além, em vez de exigirem justiça no presente, a serem dóceis, humildes, submissos. Maquiavel comparou isso desfavoravelmente com a religião pagã romana, que, ao menos, valorizava as virtudes marciais e a ação neste mundo. O cristianismo institucional, segundo ele,
Havia enfraquecido as populações, ao convencê-las de que a passividade era uma virtude. Isso tem implicações profundas para entender a história do Ocidente. Durante mais de 1000 anos, a Igreja Católica manteve o monopólio sobre a interpretação de textos sagrados. O povo comum não lia latim, não tinha acesso às Escrituras. Dependia completamente do que os padres lhes diziam que a Bíblia continha. E curiosamente, os versículos sobre obedecer à autoridade eram pregados constantemente, enquanto versículos como os de Eclesiastes, sobre aproveitar a vida presente, raramente eram sequer mencionados. Maquiavel viveu nesse contexto. Viu como a Igreja usava seletivamente as Escrituras para seus próprios fins políticos. E sua crítica não era abstrata. Era baseada na observação direta da corrupção papal, das alianças políticas do Vaticano, de como a religião era usada como ferramenta de poder terreno, enquanto pregava desapego do mundo material. E aqui é onde Eclesiastes se torna subversivo, porque Salomão, escrevendo dentro da tradição religiosa, chega a conclusões que contradizem a passividade que a religião institucional promove. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 7 a 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, porque já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, que Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida. E no teu trabalho, com que te afadigas debaixo do sol, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Isso é revolucionário. Salomão não está dizendo para você esperar pela recompensa celestial. Ele está dizendo para você aproveitar agora, para comer e beber com alegria, para gozar com a pessoa que você ama, para fazer tudo o que você pode com todas as suas forças, porque depois da morte não há nada. Esta não é a teologia do sofrimento redentor que te pregaram. Esta é uma filosofia de ação e de aproveitamento do presente. Maquiavel teria aplaudido esses versículos, porque contradizem exatamente a narrativa de passividade que ele criticava no cristianismo institucional. Agora, deixe-me mostrar a manipulação mais sutil que a religião organizada perpetrou com Eclesiastes. Quando não conseguem ignorar um versículo incômodo, eles o reinterpretam até esvaziá-lo de significado. Te dizem que, quando Salomão diz que os mortos nada sabem, se refere apenas às coisas terrenais, o que é uma perspectiva humana limitada, e não a verdade divina. Ou que Salomão estava deprimido quando o escreveu. Mas essas explicações não se sustentam. Eclesiastes se apresenta como sabedoria destilada da experiência, não como o desvario de um homem deprimido. Salomão explicitamente diz que aplicou seu coração a inquirir e buscar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Isso é investigação sistemática, não queixa emocional. A tática de desacreditar a mensagem atacando o mensageiro é exatamente o que Maquiavel descreveu como ferramenta de controle. Quando você não pode refutar o argumento, desacredita quem o faz. Te dizem que Salomão estava fora da vontade de Deus quando escreveu Eclesiastes. Mas, se isso fosse verdade, por que está no cânon bíblico? Por que não foi removido como outros textos considerados heréticos? A resposta é que Eclesiastes sobreviveu porque seu marco de referência é suficientemente ambíguo para ser reinterpretado. Mas,
Quando você o lê sem os filtros que te impuseram, a mensagem é clara. E é uma mensagem que contradiz a doutrina de controle. Deixe-me dar outro exemplo brutal. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Leia isso, ouvinte. A Bíblia, o livro que supostamente te diz para buscar a justiça e a sabedoria, tem um versículo que diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Isso é puro Maquiavel. Antes de Maquiavel, é a advertência de que o excesso de virtude pode ser tão destrutivo quanto o vício, que a rigidez moral te quebra, que o fanatismo, mesmo por coisas boas, termina te destruindo. Maquiavel escreveu extensamente sobre isso. Observou que os príncipes que tentavam ser perfeitamente virtuosos terminavam sendo destruídos por quem não tinha tais escrúpulos. Que a bondade sem estratégia é estupidez. Que há momentos onde a flexibilidade moral é necessária para sobreviver. E aqui está Salomão, o rei sábio, dizendo exatamente o mesmo milhares de anos antes. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Mas isso contradiz tudo o que te pregaram. Te disseram que a justiça sempre prevalece, que a sabedoria sempre protege, que, quanto mais virtuoso você for, melhor para você. Eclesiastes diz o contrário, e a experiência de vida confirma Eclesiastes, e não os sermões otimistas. Agora, vou mostrar a conexão mais profunda entre Maquiavel e Eclesiastes. Uma conexão que mudará como você entende ambos. Tanto Salomão quanto Maquiavel observaram que a natureza humana é essencialmente imutável. Não importa quanta educação, quanta religião, quanta civilização você aplique, os seres humanos seguem sendo movidos pelas mesmas forças básicas: desejo, medo, ambição, prazer, dor. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi? Isso é o que há de ser, e o que se fez. Isso é o que se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Maquiavel diria exatamente o mesmo. E a história se repete porque a natureza humana não muda. Que podemos estudar o passado para prever o futuro, porque os padrões humanos são constantes. Que os mesmos erros são cometidos geração após geração, porque estamos programados para cometê-los. Essa visão é profundamente incômoda para a religião institucional. Porque a religião promete transformação. Te diz que você pode ser uma nova criatura, que você pode transcender sua natureza, que a graça divina te elevará acima dos seus instintos. Mas Salomão, depois de todas as suas experiências, conclui que nada muda de verdade, que tudo é repetição, que não há nada de novo debaixo do sol. Isso não soa como a mensagem de transformação que te venderam na igreja. Deixe-me dar um exemplo histórico de como essa combinação de Eclesiastes e Maquiavel funciona na prática. Digamos que, sei lá, Jorge Paulo Lemann, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, é conhecido por combinar profunda discrição pessoal com pragmatismo financeiro absoluto. Ele financia projetos sociais e culturais, mas não hesita em usar a força do mercado quando é necessário. Ele vivia a vida intensamente, organizava festivais incríveis, escrevia poemas sobre o prazer e, ao mesmo tempo, mantinha uma rede de espiões e alianças políticas. Imaginem um Jorginho Goulart da Renascença.
Lorenzo entendia instintivamente o que Eclesiastes ensina: que a vida é breve, que o momento de agir é agora, que desfrutar do que é bom não é pecado, mas um mandato. E entendia o que Maquiavel formalizaria depois: que o poder exige flexibilidade, que a moralidade rígida é suicídio político, que a verdadeira virtude é a capacidade de se adaptar às circunstâncias. Essa combinação de espiritualidade sem passividade e pragmatismo sem cinismo é exatamente o que a religião institucional não pode tolerar. Porque uma pessoa que pensa assim não precisa de intermediários. Não precisa que um pastor da prosperidade diga quando pode desfrutar e quando deve sofrer. Não precisa de permissão para viver. Antes de continuarmos com a revelação final, quero fazer uma pausa. O que você acabou de ouvir não é o tipo de conteúdo que você encontra em canais religiosos tradicionais. Não é a versão segura e aprovada que te pregam aos domingos. É a leitura direta de textos que estão na sua própria Bíblia, mas que te ensinaram a ignorar ou a mal interpretar. Se isso está ressoando com você, se você sente que algo do que eu disse articula um desconforto que você sempre teve, mas não sabia nomear, se você está pronto para uma espiritualidade baseada na verdade e não no controle, então considere apoiar este canal com o botão "Valeu demais". Não é só apoio financeiro. É a sua forma de dizer: eu quero mais conteúdo que desafie as narrativas estabelecidas. Cada "valeu demais" é um voto por mais verdade incômoda. E é exatamente isso que eu vou continuar entregando. Agora, a revelação final. Porque tudo isso leva a uma conclusão que muda tudo. Tanto Maquiavel quanto Eclesiastes chegam ao mesmo ponto. Se tudo é vaidade, se nada permanece, se os mortos nada sabem, se a natureza humana não muda, então o que fazer? Como viver? E ambos dão a mesma resposta. Mas é uma resposta que a religião institucional não pode promover, porque destruiria o seu modelo de negócio. A resposta é: viva plenamente agora. Não para uma recompensa futura, não para acumular mérito celestial, não para impressionar um Deus inescrutável, mas porque o agora é tudo o que você realmente tem. Eclesiastes diz isso explicitamente: coma seu pão com alegria, beba seu vinho com um coração alegre, goze da vida com a pessoa que você ama. Faça tudo o que você puder enquanto puder, porque depois não há nada. Maquiavel, desde sua perspectiva política, diz algo equivalente: aproveite a fortuna enquanto ela for favorável. Atue decisivamente quando a oportunidade se apresentar. Não espere condições perfeitas. Não sacrifique o presente por um futuro imaginário. Essa é a combinação proibida. A sabedoria antiga de Eclesiastes, mais o realismo brutal de Maquiavel, produzem uma filosofia de vida que a religião institucional não pode tolerar. Porque é uma filosofia que não precisa de intermediários, não precisa de templos, não precisa de dízimos, não precisa de pastores que interpretem por você. É uma filosofia que te devolve o poder sobre a sua própria vida, que te libera da culpa manufaturada, que te permite desfrutar sem sentir que você está pecando, que te permite agir sem esperar permissão divina. E por isso ela foi suprimida. Por isso Eclesiastes é o livro menos pregado. Por isso Maquiavel foi colocado no índice de livros proibidos pela Igreja Católica em 1559, onde permaneceu durante mais de 400 anos. Não porque suas ideias sejam ruins, mas porque suas ideias libertam. E pessoas libertadas são difíceis de controlar. Pense nisso.
O mesmo livro que te vendem como guia espiritual contém em seu interior um texto que contradiz o uso comercial que fazem dele. É como se o manual da franquia incluísse instruções para você se independizar da franquia. E por isso eles o escondem à plena vista. Não o eliminam porque não podem, está no cânon, mas o minimizam, o reinterpretam. O atribuem à depressão de Salomão. Fazem qualquer coisa, menos deixar que você leia suas palavras tal como foram escritas. O mesmo aconteceu com Maquiavel. Não o proibiram porque mentia. O proibiram porque dizia verdades que tornavam mais difícil manipular as populações. Verdades sobre como o poder realmente funciona. Verdades sobre como a religião é usada politicamente. Verdades que, uma vez conhecidas, não podem ser desconhecidas. Eu quero que você faça algo agora. Eu quero que você pense em quantas vezes te disseram para esperar, para ser paciente, que sua recompensa viria depois. Que Deus tinha um plano, que tudo acontecia por uma razão. E eu quero que você se pergunte, quem se beneficiou da sua espera? Quem se beneficiou da sua paciência? Quem se beneficiou enquanto você renunciava ao presente por um futuro que ninguém pode garantir? Eclesiastes é devastador porque rompe esse ciclo. Ele te diz que Deus já aprovou suas obras, que você não precisa ganhar nada mais, que seu único trabalho agora é viver plenamente o que te resta de vida. E isso contradiz todo o sistema religioso baseado em mérito, em esforço, em acumulação de pontos espirituais. Maquiavel entendeu que esse sistema de mérito diferido era a ferramenta perfeita de controle. Você convence alguém de que sua recompensa vem depois de morrer, e você pode fazê-lo aceitar qualquer coisa no presente. Pobreza, injustiça, opressão. Tudo pode ser justificado se houver um paraíso esperando. Mas Eclesiastes, escrito pelo homem mais sábio, segundo a própria tradição que criou esse sistema, diz que os mortos nada sabem, que depois da morte não há obra, nem trabalho, nem sabedoria. Que o momento de agir é agora, não depois. Essa é a contradição que eles não querem que você veja. A Bíblia mesma contém o antídoto contra o abuso da Bíblia. Salomão, de dentro do sistema, está te dando as ferramentas para se libertar do sistema. O que você faz com essa informação é sua decisão. Você pode voltar à sua vida de obediência diferida, de prazer culposo, de espera perpétua. Ou você pode começar hoje a aplicar a sabedoria combinada de Salomão e Maquiavel. Viver plenamente, agir decisivamente, desfrutar sem culpa, questionar toda a autoridade que te peça para sacrificar o presente por promessas inverificáveis. Deixe-me dar passos concretos para aplicar isso. Primeiro, leia Eclesiastes completo, sem comentários, sem guias de estudo, sem filtros pastorais, apenas o texto, e observe como sua interpretação natural difere do que te ensinaram. Segundo, identifique quais prazeres legítimos você tem negado por culpa religiosa manufaturada. Terceiro, pergunte-se quem se beneficia do seu sacrifício presente. Quarto, comece a agir como se Eclesiastes estivesse certo, como se o momento de viver fosse agora, não depois. Quinto, observe como muda sua relação com a autoridade religiosa quando você deixa de precisar da aprovação dela para desfrutar a sua vida. Isso não é abandonar a espiritualidade, é resgatá-la das mãos daqueles que a sequestraram para seus próprios fins. Salomão, o autor de Eclesiastes, não era ateu. Ele era profundamente espiritual, mas sua espiritualidade não o tornou passivo nem culpado. Ela o tornou presente, o tornou sábio,
o tornou capaz de desfrutar o que tinha enquanto o tinha, sem amarras, sem culpas. Maquiavel tampouco era nihilista. Ele acreditava na grandeza humana. Acreditava na capacidade dos seres humanos para criar civilização, arte, instituições duradouras. Mas sua fé na humanidade não incluía fé na bondade inerente ou em transformações milagrosas. Incluía aceitação do que somos e estratégia para navegar essa realidade. Uma visão prática, realista, sem ilusões. A combinação desses dois pensadores produz algo que a Igreja Evangélica teme mais que o ateísmo. Produz pessoas espiritualmente conectadas, mas institucionalmente independentes. Pessoas que podem encontrar significado sem precisar que um pastor da prosperidade lhes diga onde procurar. Pessoas que desfrutam sem culpa e agem sem permissão. Que vivem a vida em sua plenitude. A escolha é sua. Mas agora, você não pode dizer que não sabia. Agora você conhece o segredo que contradiz o que te pregaram. E esse conhecimento vem com responsabilidade. Uma responsabilidade imensa. Agora quero ouvir você. Comente abaixo qual foi o versículo de Eclesiastes que mais te impactou. E por que você acha que a sua igreja nunca o menciona? Não me diga que o vídeo te agradou. Isso não acrescenta nada. Conte-me sua experiência real. Conte-me o que te ensinaram sobre Eclesiastes e como isso difere do que você ouviu hoje. Eu vou ler cada comentário, porque esta é uma conversa sobre verdades que merecem ser discutidas abertamente, sem medo, sem dogmas.